Volta aí para a gente responder o exercício 2. Exercício 2 que diz o seguinte: se Bruna tem 3 camisas rosas, 2 camisas brancas e 2 verdes, sendo todas as camisas com detalhes diferentes, tá? Todas as camisas vão ter detalhes diferentes entre si. Quer saber de quantas maneiras ela pode escolher uma dessas camisas para vestir? Bom, vamos primeiro à camisa rosa, certo? 3 possibilidades, porque cada uma tem detalhe diferente. Então, qualquer uma que ela vestir, mesmo sendo rosa, vai ser diferente da outra. Camisa branca, 2 possibilidades. Por que 2? Porque cada uma é diferente da outra, como eu já disse na questão. Assim como camisa verde também, 2 possibilidades. Então, usando o princípio aditivo, somando isso aqui, eu tenho 7 maneiras diferentes. Simples assim, certo? Vamos à próxima. Aqui é o exemplo 2, ainda falando sobre a questão de números entre 1 e 16, só que agora nós vamos falar de 3 e 5. E aí a gente vê os múltiplos de 3, que a gente já sabe que são 5 múltiplos, porque a gente já viu lá do exemplo 1 anterior. E a gente vai ver também a questão dos múltiplos de 5, que entre 1 e 16 são 3. E aí eu quero chamar a atenção para o número 15, tá? O número 15 ele é múltiplo tanto de 5 quanto de 3. E como existe essa coincidência, nós não temos eventos diferentes um dos outros. Então nós não podemos usar aí o princípio aditivo, que é como eu detalho aqui nessa informação, ok? Vamos continuar. Agora vamos falar sobre o princípio multiplicativo, tá? Que a gente já viu até aí uma aplicação dele lá no exercício 1, se eu não estiver enganado. E vamos ver o seguinte: se um evento é composto de 2 etapas sucessivas e independentes, sucessivas quer dizer uma após a outra, independente quer dizer que uma não depende da outra. Chamando a primeira etapa de M e a segunda etapa de N, certo? O número total de possibilidades desse evento ocorrer, que está dividido em 2 etapas, vai ser o produto dessas etapas. Produto da primeira etapa M pela segunda etapa N. Veja a seguir alguns esquemas que representam o princípio multiplicativo da contagem. E cada esquema que a gente vai ver é o seguinte, pessoal, nós vamos usar aí um diagramazinho chamado diagrama de árvore, usado muito em biologia, viu? Aí eu quero chamar a atenção o seguinte, para um experimento em que consiste você avaliar o lançamento de dado e uma moeda. Quando você lança uma moeda, ou vai sair cara ou vai sair coroa. Então nós temos 2 possibilidades para a moeda. Quando você lança o dado, pode ocorrer, pessoal, 6 possibilidades, porque pode sair 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então nós temos 6 possibilidades. Então, para descobrir qual a probabilidade de lançamento de um dado e uma moeda sucessivamente, um após o outro, quantas possibilidades nós temos? E aí eu vou chamar a atenção ao seguinte, que se são 2 possibilidades para a moeda e 6 possibilidades para o dado, então pelo princípio multiplicativo, 2 vezes 6 é igual a 12 possibilidades. Pronto, vamos lá continuando. Veja aqui que uma pessoa dispõe de 2 calças, 3 blusas e 4 chapéus. Então tá aí, 2 calças, 3 blusas e 4 chapéus. Veja bem, que se eu pegar uma calça, eu posso combinar ela com qualquer uma dessas 3 blusas e a combinação vai ser diferente. Combinando cada uma dessas situações, eu posso, por exemplo, pegar a calça e a blusa vermelha e posso usar qualquer um desses 4 chapéus. Assim, eu posso fazer a mesma com a calça e a blusa amarela, a calça e a blusa verde e combinar, porque vai ser sempre, como vocês dizem, um look diferente, certo? Então, nessa situação, nós vamos ter 2 possibilidades de calça, 6 e aí eu quero pedir desculpa nessa observação que eu fiz aí, tá bom, pessoal? Não são 6 camisas, são 3, tá bom? E aí há um erro nesse cálculo, tá? Então, vai ser 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4 vai dar 24. Novamente aí eu já vou pedir desculpa aí, eu vou fazer a observação aqui, tá? Então, não é 6, é 3. E quando eu faço isso aí, não vai dar 48, vai dar 24, tá bom assim? Essa é a razão. São 24 possibilidades de escolha de um look diferente, certo? Então, vamos lá, continuando. Exercício 3, uma bandeira é formada por 7 listas, tá? E aí eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei as listas, todas elas na vertical, tá bom? Ou seja,
E aí deve ser colorida essas 7 listras ou usando a cor verde, ou a cor azul, ou a cor cinza. De modo que cores adjacentes não sejam igual e cada faixa seja pintada com uma única cor. Então, começando a pintura por essa faixa, tá bom, pessoal? Começando a pintura por essa faixa, eu posso usar qualquer uma das 3 cores. Então, eu tenho 3 possibilidades. Já na segunda, eu só posso usar 2, porque eu não posso repetir a que eu usei aqui, tá? Ok? Eu só posso usar 2 aqui. Aí a mesma situação vai se repetir para as demais, porque sempre eu não vou poder usar a anterior, mas a primeira que eu tinha usado eu já vou poder usar, certo? Ou seja, aqui eu não vou poder usar a que eu usei aqui, certo? Mas eu já vou poder usar essa. Então, por isso que nós temos essa situação. Então, representando aí por V de verde, azul de A de azul e C de cinza, o princípio aqui vai ser o seguinte, vai ser 3 vezes 2 elevado a 6, porque são 6, o 2 6 vezes aparece aqui, né? E que 2 elevado a 6 é 64, que multiplicado por 3 dá 192 possibilidades, certo? A gente dá uma paradinha aqui e continua daqui a pouquinho.